Boa tarde, a paz para vocês todos, que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deixando bem claro que eu não vim aqui falar de política, não quero falar de política, mas eu quero falar daquilo que eu entendo sobre a autoridade, aquilo que, principalmente, eu quero dizer para os cristãos que estão me ouvindo, o que Deus fala acerca de autoridade. Vejo que muitas pessoas têm entrado em debate, têm falado da atitude do nosso presidente, do presidente que está em exercício, mas eu quero deixar claro que eu não quero falar de política. Eu quero falar do que está escrito na palavra do Senhor, na Bíblia. Tanto na Bíblia evangélica quanto na Bíblia católica, você vai pegar, vai estar escrito a mesma coisa. Primeiro, falar de autoridade, né? Que é o fato em questão. A palavra do Senhor em Marcos 3:24 diz assim: se um reino se dividir contra si mesmo, contra si ele não pode prosperar. Isso eu acredito muito. O nosso papel como igreja, como conhecedores da palavra, é orar pelo nosso presidente, seja quem fosse, quem estivesse no poder, quem estivesse em exercício. Esteve a Dilma, eu não concordava com algumas atitudes, mas eu tinha que orar porque isso refletiria em mim como população. Então eu tinha que orar, o meu papel era orar para que ela tomasse as melhores decisões. Infelizmente nós vimos o que aconteceu, nós vimos também algumas coisas que o Lula fez, mas enquanto ele estava lá, mesmo eu não concordando com algumas atitudes, o meu papel era orar pela nação. O teu papel é orar pela nação. Você não concorda com atitudes que o nosso presidente atual tem tido, o seu papel é orar por ele. Porque lá em Daniel orou e ele mudou o decreto de um rei. A igreja, se ela se unir, se ela entender o seu papel como igreja, ela pode também mudar decretos. Coisas que eu e você não concordamos, coisa que na nossa vida vai influenciar de alguma maneira. O nosso papel é orar. Eu quero também continuar falando sobre autoridade. Está escrito aqui em Romanos, no capítulo 13, o seguinte: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus colocou, Deus permitiu que todos os presidentes que passaram na nossa nação, ele que permitiu que eles entrassem. E de alguma forma, para algumas pessoas eles fizeram bem, para outras não tanto. E nós vivemos o mesmo tempo, a mesma coisa, desde lá de trás que vem acontecendo. Se você pegar desde lá, também de outras histórias, de outros presidentes, de outros países, eles fizeram coisas boas e fizeram coisas ruins. Mas a palavra de Deus diz: se um povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, orar, buscar a face dele, se converter, ele vai sarar a nossa terra. E a única esperança que nós temos é no Senhor, é que ele vai sarar a nossa terra. E aí eu digo mais, a palavra diz mais no versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Se você não concorda, é um direito seu, mas a palavra está dizendo que você vai trazer condenação sobre a sua vida. Porque os magistrados não são para temor quando você faz o bem, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal,
Queres tu temer a autoridade? Fazei o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que nela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar a prática do mal. Então, autoridade, qualquer tipo de autoridade que foi constituída, ou na sua empresa, ou na tua igreja, ou enfim, qualquer lugar, nos cargos superiores, legislativos, todas essas pessoas, Deus permitiu que elas estivessem lá. E elas estando lá, nós temos que respeitar ela como conhecedores da palavra. Outra coisa que tem muito me incomodado, meus irmãos, é o fato de a igreja estar preocupada com a pandemia. Você tem todo o direito de estar preocupado. Eu tenho filhas pequenas, conheço muitos idosos, tenho minha sogra que é idosa, enfim, tem pessoas do meu meio que são idosas. Eu entendo o que foi dito ontem no discurso do presidente. O país está dividido. Se ele estiver dividido, se eu e você que entendemos a palavra, nós continuarmos em divisão, não haverá prosperidade no nosso país. Mas eu e você como igreja do Senhor, eu e você conhecedores da palavra, nós temos que se levantar, nós temos que nos levantar contra qualquer tipo de decreto, qualquer coisa que tenha vindo para assolar nossa nação. Eu vejo crentes preocupados com a morte. Sabe, meu irmão, eu vivi tanta coisa na minha vida, sofri acidente de carro, já passei por tantas coisas, enfim, que não... Minha esposa mesmo, ela teve 2 cânceres, se é que eu posso dizer assim, não sei nem se está certo o termo que eu usei, 2 cânceres, mas ela teve 2 situações que ela esteve à beira da morte. Eu quero dizer para você que se não for o teu momento, como diz a minha própria esposa, se não for o momento da tua senha, você não vai morrer. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto na sua vida. Tem coisas que você ainda precisa fazer, alcançar, até que você esteja pronto para isso. Eu entendo isso na minha vida. E assim, às vezes nós vemos sermões bonitos, né? A respeito do céu, de querer ir para o céu, de querer morar com Jesus. E Deus me trouxe uma reflexão a respeito disso. Um versículo até muito conhecido de todos nós. Que diremos, pois, está escrito em Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que eu não quero tirar um versículo somente bonito para fazer um sermão bonito. Eu quero que isso valha na minha vida. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deu o filho dele por mim, por você, que nem ele conhecia, que ele nem não fazia parte do meio social dele, ele não é capaz de te dar vida, meu amado. Ele não é capaz de dar saúde para sua vida, para sua casa. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação?
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues a mortes o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Paulo está falando dele. Ele pregava a palavra, era perseguido, ele estava sujeito a todos os tipos de tribulação. Ele foi muitas vezes ameaçado, foi muitas vezes preso por causa daquilo que ele acreditava, o evangelho que estava dentro dele e a gratidão que ele tinha por Deus ter feito tudo que ele fez por amor a ele. E hoje eu entendo que ele fez por amor à minha vida. Ele fez por amor à tua vida. Então, mesmo que nós estejamos num tempo que todas as pessoas estão em desespero, nós temos que ser autênticos. Se Deus me levar hoje, meu amado, chegou a minha hora, chegou o meu momento. Eu poderia sair na rua ser assassinado, eu poderia sair na rua ser atropelado, eu poderia sofrer um acidente de carro, eu poderia ter uma queda no meu banheiro e morrer. Mas eu entendo que as coisas que têm que acontecer, têm que acontecer. A gente já ouviu muitas vezes as pessoas dizerem, e eu mesmo digo isso, não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Deus, ele tem livramento para você todos os dias. Todas as manhãs que você acorda. Quantas pessoas que dormem e no outro dia não acordam. Não é questão do coronavírus, é questão da confiança, de saber que quem está nele está guardado por ele. Em todas essas coisas, versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É nisso que eu acredito. Nada pode nos separar do amor dele. O coronavírus não pode separar do amor dele. Os acidentes não podem nos separar do amor dele. A fome, qualquer outro tipo de situação, desemprego. Eu não estou trabalhando esses dias, eu sou autônomo, não estou trabalhando. Mas eu quero dizer para você que Deus não tem deixado faltar nada na minha casa. E não vai deixar faltar na sua casa. Não vai deixar faltar na boca dos seus. Mas o que Ele espera de mim e você é confiança nele. É que você acredite nesta palavra. É que você acredite no sacrifício que Ele fez pela minha e pela tua vida. Antes mesmo de nós nascermos, nós já estávamos nas mãos dele. E eu ouvi diversos tipos de pregação, ouvi muitas lives. Não estou condenando ninguém, não. Mas, como eu disse para você, são coisas que eu acredito, porque Deus ministra isso no meu coração. A palavra do Senhor é como uma faca de 2 gumes, que entra na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de informação que nós temos tido, qualquer coisa que temos recebido na nossa casa para nos atemorizar. Eu quero dizer para você, eu convivo com muitas pessoas. Nenhuma delas foi acometida pelo vírus. E eu tenho certeza, se você estiver a sua confiança nele, você também não vai ser acometido, a sua casa também não será acometida. Quero ler mais algo aqui, a última, que esse vídeo vai ficar muito grande. Em Filipenses 1,
12 diz assim, vou ler o título para você. As cadeias de Paulo contribuem para o avanço do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que estas coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana e todos os demais. O que Paulo está dizendo? Que o amor dele por Cristo levou a ele a ter perseguição e ser conhecido como um pregador da palavra, em tempo que os pregadores eram perseguidos. Se você não sabe, na China, muitas pessoas morreram, muitos crentes morreram, muitos missionários morreram. Sabe por quê? Por pregar a palavra de Deus. E hoje você, como igreja, como pastores, como os ministros, nós temos liberdade de expressão. Nós temos isso na nação. E o que eu quero é deixar uma reflexão para você. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam a falar da palavra de Deus mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns que pregam a Cristo por inveja e porfia, mas por outros de boa mente. Estes, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Pessoas podem usar as cadeias de Paulo como um mau exemplo, mas ele diz que não foi. Ele mesmo garante que não foi. Foi para o crescimento do Evangelho. Com tudo aquilo que ele sofreu, ele nos deixou esse tesouro aqui escrito, para que nós tenhamos isso como exemplo. Mas o que importa, contudo, que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação. Nós sempre falamos de salvação, ser salvos, ir para o céu. É assim que eu quero ser conhecido. Se eu morrer hoje, meu amado, eu sei que eu estou fazendo algo para Deus. Eu estou abrindo os teus olhos para que você veja Deus de uma outra maneira. A minha ardente expectativa e a minha esperança é dada em ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida ou pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu ia somente falar desse versículo. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Sabe por quê? Porque eu sei o tanto de coisas que Ele fez por mim. Eu sei o tamanho dos livramentos que Ele deu na minha vida. Eu sei de quantas coisas que eu almejei na minha vida, sonhos que eu quis, ter filhos, ter uma casa, ter trabalho, ter saúde. Ele me concedeu isso. E Ele me concedeu algo muito maior, que é falar do amor dele, que é cantar para ele, que é louvar o nome dele. E nisso eu quero te dizer para você, se ele me levasse nesse momento sem hipocrisia nenhuma. Eu estive conversando com a minha esposa, sou casado recentemente. Para mim, Deus, ele me deu muito mais além do que eu merecia. Se ele me der riquezas financeiras, bens materiais, vou ficar muito feliz. Se ele não me der, eu também vou continuar feliz. Se ele me der a oportunidade de conhecer países, viajar pelo mundo, olha, eu vou ser muito feliz. Mas se também não acontecer,
eu vou estar feliz e vou estar muito grato a Ele. Sabe por quê? Porque eu consigo respirar, porque eu tenho vida, porque com qualquer dificuldade, Ele me deu a oportunidade hoje de falar com você que o que é mais importante de todas as coisas é a salvação. É a tua salvação, é a salvação da tua casa, é a salvação dos teus. E se hoje fosse o grande dia de Ele vir buscar a sua igreja? É isso que Ele está nos alertando, meu amado, em relação a essa doença. Para nós como igreja nos unirmos, orarmos, interceder pelo nosso presidente, não entrar em debate sobre política. Eu não sou político. Eu entendo aquilo que ele me diz para fazer. Se fosse o Lula, eu estaria orando. Sendo a Dilma, estaria orando. Bolsonaro, eu estou orando. Se amanhã trocar de presidente, vou continuar orando. Esse é o seu papel fundamental como igreja. Esse é o meu papel como igreja, como conhecedor da palavra, como crente, como evangélico, enfim, como pessoas que têm o discernimento do que é e do que não é. Você pode concordar ou não com as atitudes do teu chefe lá no teu trabalho, mas você tem que orar por ele, porque Deus constituiu ele lá. Você pode concordar ou não pelos teus pastores, com as atitudes dele ou não. O teu papel é orar por ele, para que ele tome as melhores decisões. E se a igreja fosse assim, meu amado, nós não teríamos divisão. Nós não estaríamos vivendo coisas que estamos vivendo ainda. Mas se o viver na carne, Paulo diz no versículo 22 de Filipenses 1, mas se o viver na carne trouxer fruto para minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais que necessário, por amor de vós, por amor de você que me ouve, permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Se nós estamos aqui, se nós estamos vivos, que nós possamos usar a nossa vida em favor de Deus, não em favor das nossas coisas, em favor das minhas e das suas vontades. É isso que nós temos que entender, meu amado. É isso que o Senhor me incomodou hoje para dizer para você. Se Ele tiver que te levar, foi cumprida a tua missão na terra. Mas entenda que você não está somente como um sobrevivente na terra. Você está como um agente transformador. Você pode mudar as pessoas. Você pode levar a vida de Deus para as pessoas. O entendimento do que é Deus na vida das pessoas. Eu vou publicar esse vídeo, não sei. Não estou preocupado e não vou entrar no debate. Que isso fique bem claro. Não quero falar de política. Eu estou falando de Deus, da salvação e do que tem que ser mais importante de quem é conhecedor da palavra. Deus vos abençoe, que a graça
e a paz esteja com todos, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu trabalho, sobre as pessoas que você ama, sobre as pessoas que estão ao teu redor. Deus abençoe. Um abraço.